Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. E a você também que acompanha este canal Graça Revelada, Pastor Van, tem orado por mim e tem sido um canal de bênção, espalhando a semente, a boa semente, a palavra, o Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus pela tua vida. A Cristo Jesus, ao nome de Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo poder a Ele, ao nome dEle. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Bom, hoje, como sempre, né, a gente ficou de lançar os vídeos, os estudos, o alimento, né, a ceia, o alimento, na sexta. Então nós marcamos assim, ok? Então você que não estava sabendo, então você já fica sabendo que nesse canal os estudos serão lançados na sexta, sábado, domingo e segunda. Teremos 4 estudos, né? Hoje é um tema muito importante, um tema muito edificante, né? Então, só lembrando, chamando a sua atenção para que você que me acompanha, os estudos serão lançados sempre às 18h45, 15 para as 7 da noite, né? Sexta, hoje, sábado, domingo e segunda. Amém? Então, desde o início, eu quero pedir a você que me ajude em oração, certo? Que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, me abençoa também, se inscrevendo no canal, compartilha, né? E aperta lá o sininho. O canal está crescendo, você está divulgando esta semente e está sendo uma bênção para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Então, o tema hoje é muito importante, né? E talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre este tema na escolinha dominical, na sua religião, certo? Então, e qual é o tema? Então, eu sou o Pastor Van, né? E quero que você me acompanhe, tá bom? A partir de agora. Então, vem comigo. O tema é: o que aconteceu com o diabo? Olha só, é forte. Então, tira os meninos e acompanha com raciocínio, né? Pela graça, pela unção do Espírito e com a mente de Cristo. Amém? Com a mente renovada, a mente abençoada agora. Olha só o tema, é fortíssimo. O que aconteceu com o diabo e o pecado na cruz? O que aconteceu com o diabo, com Satanás? E o que aconteceu também com o pecado na cruz do Calvário? Quando Cristo foi para a cruz, lá na cruz, o que aconteceu com o diabo e com o pecado lá na cruz? Você já ouviu falar sobre isso? Na escolinha dominical, olha o texto como é forte. Amém? Então vamos ler aqui o texto. E não esqueça, ok? O tema é forte. Agora é negócio de sólido, para adulto, para crescimento, para maturidade, para atingir a estatura de varão perfeito. Vamos lá. No dia seguinte, vamos voltar aqui o versículo de número 26 para a gente entender melhor. Vamos lá. Versículo 26. Respondeu João Batista: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. 27. Ele
é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desatar. Tudo isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora o 29. Olha o 29. Olha o 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o texto no grego, né, porque você já está mais do que saturado de Mateus a Apocalipse, né, toda a Bíblia ela foi escrita e apresentada ao mundo no grego koiné, é o grego tradicional, o grego popular da época, ok? Então, esse texto, no grego, está assim, né? Porque eu tenho uma Bíblia grega, né? E eu tenho estudado, graças a Deus, pela misericórdia de Cristo. Conheço um pouquinho, muito pouco. Mas dá para ler, que diz assim no grego. Te epairion blepei ton iesum erhomeno pros auton kai legei ride ro amenos tu teu ro airon tem hamartian tu cosmu, ok? Tu cosmu hamartian tu cosmu, ou seja, que tira o pecado do mundo. Quem que tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. Agora, raciocine comigo. João batizava com água. Mas o próprio João Batista diz, no dia seguinte, João viu Jesus. Olhou e viu Jesus, aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já lhe pergunto, a igreja evangélica, ela apresenta várias coisas que podem aliviar, massagear, amenizar, né? Despreocupar, mas não tira o pecado do mundo. Por exemplo, batismo nas águas tira o pecado do mundo? Não. João disse que não. João mergulhava as pessoas na água, aquele ritual judaico que a igreja evangélica trouxe, né, para dentro dos seus púlpitos, dos seus ensinamentos, e praticou aquilo ali. Então, João, quem disse foi João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Batismo em água não tira pecado do mundo. A Páscoa, a ceia, suquinho de uva com um pedacinho de pão não tira o pecado do mundo. É forte o tema. Guarda de sábado não tira o pecado do mundo. O dízimo não tira o pecado do mundo. Jejum não tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Isso João falou há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo ir para a cruz, para o Calvário. Por isso que ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje eu lhe pergunto, depois da cruz, Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo? Antes da cruz, João gritava lá, antes da cruz, antes dele ir para a cruz. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira, ele vai tirar o pecado do mundo. Olhando depois da cruz, nós, do lado de cá, já depois da cruz, nós podemos dizer, sim ou não? Foi o Cordeiro
foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu lhe pergunto, tirou ou não tirou? Jesus na cruz tirou ou não tirou o pecado do mundo? Esta é a pergunta que eu deixo para você. Mesmo assim, eu peço a você, eu reforço, pergunta ao teu líder, ao teu pastor ou à tua pastora, pergunta a ela se Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo e o que é preciso fazer, o que o crente precisa fazer para que o seu pecado seja tirado. Amém? Pergunta lá ao teu pastor, ao líder, à tua pastora. Amém? Então, o que aconteceu com o diabo e o pecado na cruz? Esse vai ser rápido, isso aqui é só uma introdução para hoje. Para hoje, agora a partir de amanhã, às 18h45, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai de encontro, certo? A doutrina, o ensinamento teológico da religião evangélica. Então, Jesus, o Cordeiro, tirou ou não tirou o pecado do mundo? Ok? Bom, eu quero deixar outro texto para você, outro texto que está lá em Hebreus. Né? Hebreus, capítulo de número 9. Olha o que é que diz Hebreus, capítulo de número 9. E o versículo de número 26. Vamos para o 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, feito por homens, mas volta. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Olha o 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Segunda pergunta. A primeira foi, eu estou perguntando a você que é evangélico, que é religioso. João disse que ele tirava, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes da cruz. Jesus foi para a cruz, ele disse que Jesus ia tirar o pecado na cruz. Depois da cruz, Jesus tirou ou não tirou o pecado? Ou ficou meio pecado? Ou ainda falta eu participar da ceia para completar, para tirar o pecado? Ficou uma restazinha, ficou uma mancha do pecado, e quem vai tirar é a ceia. Não. A mancha do pecado que depois que Jesus não conseguiu tirar na cruz, quem vai tirar é a água do batismo de João. Também não. Não. Quem vai tirar essa mancha do pecado que ainda ficou, que não foi suficiente o sacrifício de Cristo, quem vai tirar é o meu dízimo, é o meu jejum, é a guarda do sábado. Também não. Ele tirou ou não tirou? Isso eu estou perguntando a você. Agora, o que é que diz Hebreus? Olha o que é que diz a carta aos Hebreus. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Dos tempos lá, ele apareceu no fim daquele ano. Você sabe disso. Você já está sabendo muito disso. No fim dos tempos. Para quê? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, o mesmo pensamento de Paulo, que nós dizemos que foi Paulo que escreveu, ou o autor aos Hebreus, é o mesmo de João. Ele diz que Jesus apareceu no final dos tempos dele lá, no fim daqueles dias, daquele aion, daquela era, daquele mundo, para aniquilar o pecado. Opa!
Segunda observação, Jesus aniquilou ou não aniquilou? Eu vou só deixando umas perguntinhas. Amanhã, 15 para as 7, vai pegar fogo. Se eu fosse você, eu não perdia. É muito interessante e muito importante. São coisas que você não aprende na escolinha dominical. Não aprende. Então, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos. Para quê? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício na cruz dele que ele fez. A pergunta é, aniquilou ou não aniquilou? É apenas a pergunta que eu estou fazendo, certo? Não se estresse comigo, não se aborreça comigo. Eu estou perguntando a você. Jesus, o seu sacrifício, quando derramou sangue, aniquilou ou não aniquilou? A minha resposta eu já tenho, em graça. Depois que eu passei a examinar as escrituras segundo a revelação da graça, eu não tenho dúvida, não tenho problema nenhum com isso aqui. Quando eu era religioso, quando eu fui batizado, batizei muitas vezes na água, dezenas e dezenas de pessoas, na ignorância. Quando eu participava de suquinho de uva, com um pedacinho de pão, né, quando eu dava o dízimo da lei, dava, né, para a instituição, né, quando eu me consagrava, jejuava para ficar santo, para ficar espiritual, eu não acreditava muito nisso aqui, não. Isso tudo fazia parte, essas obras, essas penitências fazia parte para a minha santificação. E até mesmo eu corria o risco de, se eu não fizesse uma dessas tarefinhas da lei, eu poderia perder a minha salvação. É assim ou não é na religião? É. Então, Jesus aniquilou ou não aniquilou o pecado pelo sacrifício na cruz, derramando seu sangue? Hebreus 9, 26, ok? Mas tudo bem. Vamos para Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Isso é só uns versículos para você entender. Isso é só um aperitivo. Isso é só um lanchinho, né? O apetitoso, né? O alimento sólido vem depois. Amanhã, a partir da manhã. Hebreus 10, versículo de número 11. Olha só. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Eu conheço isso dentro dos templos, os deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios. Olha, eu conheço. Que nunca pode remover os pecados. Não adianta. Ceia não vai remover teus pecados. Você sabe disso, você viu. João Batista falou que remove pecado. Hebreus falou que remove pecado. Ou seja, esse negocinho de suquinho de uva, pedacinho de pão, não vai remover os teus pecados. Teus dízimos não removem os pecados. A guarda do sábado não vai remover os teus pecados. Ok? O jejum, a tua consagração de jejum, você pode fazer 40 dias e 40 noites. Não vai resolver o problema dos teus pecados. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quando Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício. 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou. Aperfeiçoou ou não aperfeiçoou? Terceira pergunta. 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor.
porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. E acrescenta, dos teus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Por que que o seu pastor, quando faz na sua reunião lá no dentro do templo, faz aquela cerimônia que eles chamam de Santa Ceia, que não é santa, é simplesmente um comer e um beber, que faz aquela Páscoa, e lá quando ele apresenta e diz assim, quem tem pecado vem aqui pedir perdão. Quem tem seu pecado, levante a mão, vá pedir pecado ao irmão, vá pedir perdão dos seus pecados, e você passa a maior vergonha dentro dos santos, né? Dentro da igreja, e acrescenta, dos seus pecados, diz Deus, e iniquidades não me lembrarei mais. Ele lembra dos seus pecados ou não? Mas na sua igreja o pastor gosta de estar lembrando. A irmãzinha do círculo de oração, a Santa Rona do reteté, fica chamando, falando dos seus pecados, né? Mas Deus, o seu Deus, ele trata com diplomacia, com amor. É diferente, né? O olhar de Deus para você é diferente. Então, 18. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, foi perdoado, meu amado, não tem mais sacrifício. Jesus não vai mais descer do céu ou nascer no ventre de uma mulher, né? Crescer, ir para uma cruz e derramar o seu sangue e apagar os nossos pecados, aniquilar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Não vai mais acontecer. Já aconteceu há 2000 anos. Ou a tua escolinha dominical não fala isso? Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Foi de uma vez para sempre, ok? Isto é só o começo. Isto é só o começo. Muito bem. O que aconteceu com o nosso pecado, com o meu pecado e o seu pecado? Esses 3 versículos já dá muito o que falar. Ok? Já diz que, João disse que ele tira antes da cruz. Depois da cruz, tirou ou não tirou? Para a igreja evangélica, a religião evangélica, não tirou. Por que não tirou, pastor? Porque você precisa fazer algo para apagar os teus pecados. Precisa estar sempre diante de Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Ou seja, anulando o sacrifício de Jesus Cristo. João disse que tira. Você vai saber o que é o verbo tirar no grego. Existe isso amanhã. Amanhã a gente vai engrossar mais o caldo. O alimento vai ficar mais forte. Você vai sair mais fortalecido depois que passar a ouvir e se alimentar da graça de Cristo Jesus. Ok? Então, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifícios pelos pecados. Não há mais necessidade. Foi feito de uma vez para sempre na cruz. Tirou os nossos pecados, aniquilou os nossos pecados, apagou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. E dele, dos meus e dos teus pecados, diz Deus, não me lembrarei mais. A igreja evangélica, a religião evangélica não ensina isso, ok? Muito bem. Então, e com o diabo? O que aconteceu com o diabo na cruz? Nós estamos vendo isto na cruz. O que aconteceu com o pecado na cruz? Agora, o que aconteceu com o diabo na cruz? Vamos ler aqui Hebreus capítulo... não, vamos para logo Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses capítulo 2, do versículo 8. Olha só, que grandeza, que revelação. Olha o que aconteceu com o diabo na cruz. A gente viu ali só 3 versículos, mas eu vou lhe passar
diversos versículos do que aconteceu com o meu e com o teu pecado. Agora vamos ver o que aconteceu com o diabo, com Satanás na cruz. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Você tem que estar em Cristo. As filosofias, os ensinamentos, né? Faça isso, faça aquilo, tome isso, beba isso, não toque nisso. Isso são filosofias. 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E por estarem nele, em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Em Cristo. Vocês foram circuncidados. Aonde? No coração. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Olha que grandeza. 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Em água? Não. Na cruz. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foram com ele sepultados com ele no batismo dele. O batismo de Cristo foi na cruz, de sofrimento. Ok? Batismo de sofrimento, na cruz. Quando ele desceu ali, morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Aonde está isso, pastor? Romanos capítulo 6. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Opa! Ele nos perdoará. Ele nos perdoou algumas transgressões. Epa, pastor. Nunca me ensinaram esse versículo na escolinha dominical, não. Não? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Eu não vou entrar ainda nos pormenores, nos detalhes, nos verbos. O que os verbos dizem no grego? O que é perdoou todas as transgressões? Que transgressões? Ok? Agora, olha só, o 14. Além de perdoar todas as nossas transgressões, olha o que o 14 diz. E cancelou a escrita de dívida. Tetelestai, lembra? Apagou, cancelou, anulou a escrita dos mandamentos, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha só, pregando-a na cruz. As ordenanças, faça isso, faça aquilo, coma isso, beba isso, tome banho disso, guarde isso. Cancelou. Isso não é ensinado na escolinha dominical. Nunca me ensinaram isso. 29 anos, 28 anos de igreja. Olha só, 15. E tendo despojado quem? Os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só. Autoridades, poderes, despojou. Ele despojou os poderes e as autoridades. Né? Eu pelo menos tenho ouvido e assistido alguns vídeos no YouTube e de alguns pregadores. Isso é um detalhe importante. E eles têm falado que o diabo, Satanás, alguns dizem, já começaram a dizer que foi Adão.
Adão pecou, Adão desobedeceu. Então, o diabo era Adão. Depois passou a dizer que o diabo é a lei, acusador, a lei acusa. E depois passou a dizer que o diabo é a carne, a nossa carne. Eu discordo completamente deste ensino. Eu discordo. Por quê? Porque Colossenses, Romanos, o próprio Jesus, Paulo, Pedro, não concorda com este pensamento. Não citaram isso, não falaram isso. Eu creio, eu acredito que o diabo, Satanás, né, tenha sido ou foi, que hoje Jesus despojou ele, acabou com ele, arruinou ele, um anjo caído, um espírito caído, um espírito, certo? Um ser espiritual chamado anjo, certo? Que foi expulso do céu. Bom, respeito à opinião de vocês, né, da escatologia consumada. Respeito completamente. Mas quando a gente vai para o grego, a gente tem um pé atrás. Por quê? Porque, e tendo despojado os poderes, você tem que saber o que é poderes aqui, autoridades, poderes e autoridades, não é carne, não é Adão e nem é a lei. E você vai saber o que é isto aqui, que são esses poderes e autoridades. Então, fez deles quem? Desses anjos caídos, acusadores, caluniadores, os que na cruz, Jesus fez isso com ele, na cruz. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele aonde? Na cruz. Olha só, detalhe. Eu vou explicar melhor o que ensina a escatologia consumada. Acredito com ele, somo com ele, ok? Em 90% do que eles ensinam, a vinda de Jesus sobre em 70 como juízo, né, e outra série de coisas, certo? O mundo vindouro, né, o arrebatamento para os judeus. Ali acredito em diversos temas, mas quando eles falam de a mortalidade, a aniquilação da alma, sobre Tártaro, Guiena, Hades, né, o inferno, né, eu não concordo e também discordo quando eles falam que o diabo é um adjetivo. Isso eu discordo, mas eu respeito, ok? Então, Paulo diz que Jesus, né, triunfou sobre eles, sobre esses espíritos, poderes. Nós vamos ver isso a partir de amanhã, ok? E também temos aqui 1 João, vamos ver aqui, 1 João, capítulo de número 3, 1 João 3, versículo 8. 1 João 3,8 que diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Glória a Deus. Oi. Então, houve um pequeno problemazinho aqui, caiu a energia, mas voltou. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Amém? Glória a Deus. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, que nem é Adão, nem é a lei, nem é a carne. No meu entendimento, segundo as Escrituras. Respeito o seu ponto de vista da escatologia consumada, ok? Então, Jesus se manifestou para desfazer, né, para destruir as obras do diabo, ok? Então, Hebreus capítulo 2, olha só, vamos Hebreus. Olha o que Jesus fez na cruz, com o pecado e com o diabo. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: portanto,
visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, olha só. Então, Hebreus 2:14 diz: Tom ao tom, renagia, tu tanatu, catargeser, tom, to, kratus, errontas, tu tanatu, tuti estin, tom, diabolon. Ok? Então, ou seja, ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ok? Então, o que aconteceu com o diabo, este ser aqui, e o pecado na cruz? Você já tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu só nesses versículos, certo? Vou voltar aqui para João capítulo 1, versículo de número 29, certo? Então Jesus veio para destruir, desfazer as obras do diabo. Então, o diabo foi aniquilado. O diabo foi aniquilado. Por que a igreja, a religião evangélica, fala tanto do diabo, tem tanto medo do diabo, né? Diz que o diabo tem todo o poder. Parece que tem uma luta de igualdade entre Jesus, Deus, e o diabo. A igreja evangélica, ela traça muito isso, né, na sua teologia, né? Então, isto é verdade? Amanhã, 15 para as 7 da noite. Você não pode perder. Os termos que diz aqui, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Se ele tirou, qual o pecado que eu tenho? Ou ele não tirou? Tirou ou não tirou? Hebreus 9:26. Aniquilou ou não aniquilou? Você vai saber o que é o verbo aniquilar no grego. O que significa essa palavra aniquilar? O que é tirar o pecado do mundo? E este mundo, cosmos, que mundo é? Mundo físico? Não é o ecumene, é o mundo, do mundo todo, mas que mundo? Que mundo é este? Que pecado é este? Que pecado é este? Amanhã, você está gostando? Dá um like. Se inscreva. Aperta o sininho aí, aperta o sininho e me ajuda em oração, principalmente em oração que eu preciso. Amém? Então, amanhã não perca. Amanhã, você que é religioso, eu acredito que você não vai continuar na tua religião, não. Porque a graça vai te libertar. Conhecereis a verdade. Deixa eu botar isso aqui para você. João 8, 32. Olha só o que Jesus diz. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem liberta é a verdade. Quem liberta não é a veste. Quem liberta não é uma Bíblia debaixo do braço. Quem liberta não é a placa da igreja. Quem liberta não é círculo de oração. Quem liberta não é corrente de oração forte. Quem liberta não é o teu envelope cheio de dinheiro para o pastor que está rico. Não. É o conhecimento. A libertação está aqui, ó, aqui dentro. As cadeias espirituais estão aqui dentro. Então você precisa conhecer. O diabo foi vencido. O diabo foi derrotado. O diabo não tem acesso, não tem poder, não tem liberdade, não tem artimanha, nem para mim, nem para você que está em Cristo. Certo? E o pecado? O meu pecado e o teu pecado, todo aquele que é nascido de novo,
Não tem pecado. Pastor, isso é uma heresia. Amanhã, 15 para as 7 da noite. Posso contar com você? Em nome de Jesus? Está confirmado? Dá o like, se inscreva, aperte o sininho em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe. Até amanhã, 15 para as 7 da noite, assim Deus querendo.